Então você viu aí que a nossa série de mensagens referente ao mês de janeiro é uma série que tratará sobre sabedoria. E por que sabedoria? Deixei muito claro no domingo passado, só reforço que a ideia de sabedoria, ela talvez seja um ponto-chave, para não dizer um ponto essencial da espiritualidade da fé cristã, porque se você tivesse que pedir algo no início desse ano, talvez a pedida certeira seria sabedoria, porque nós nos lembramos de Salomão, que diante de um grande desafio de governar, de liderar o povo de Deus, diante de um obrigado, Rogério. Diante de um questionamento de Deus, ele foi sábio em pedir sabedoria, porque Deus pergunta a ele: o que você quer? Pode pedir o que você quer, eu vou te dar. Ele simplesmente pede sabedoria. Nesse início de ano, então, o que eu espero para nós, o que eu incentivo e motivo você a procurar no início desse ano e ao longo de todo o ano é sabedoria. Quem aqui está a fim de ter um pouquinho mais de sabedoria no ano de 2022? Alguns, pelo menos. Bom, todos nós queremos, e eu quero convidar você então a abrir um livro icônico em relação à sabedoria, livro de Provérbios, no capítulo 17. Hoje nós leremos apenas o versículo 3 do livro de Provérbios. Provérbios 17, versículo 3. Todos acharam? Diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. De novo, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. É um texto relativamente simples e fácil de entender, logo que se a gente souber o que significa crisol, por exemplo, né? Talvez, quem é que sabe o que é isso? Não acredito, vocês não sabem? Eu vou usar um sinônimo do que é isso, então. A gente pode chamar o crisol, a gente pode utilizar outro nome para isso, chama cadinho. Cadinho você sabe o que é? Não? Não é possível. Eu tenho um amigo, inclusive um bom amigo, Ricardo Presoto, ele é ourives e ele tem uma escola de joalheria. Então ele tem um ateliê ali no Cambuí e vira e mexe eu almoço com eles para a gente bater um papo, enfim. E lá no ateliê dele, como ele dá aula de ourivesaria artesanal, você se familiariza com alguns elementos, inclusive o cadinho ou o crisol, que nada mais é do que um recipiente de material que resiste ao fogo. Então você coloca a prata ou o ouro no cadinho e você liga o maçarico para derreter o ouro e a prata. Porque você já pensou que você não pode colocar o ouro e a prata para derreter em qualquer superfície, porque senão você derrete o ouro, a prata e a superfície. Você precisa de uma superfície adequada, no caso, o crisol ou cadinho. É uma bandejinha assim, onde você coloca então o ouro e a prata e você então acende o maçarico para aquilo então derreter esses materiais nobres. O nosso texto, ele remete a essa ideia que já era conhecida da cultura da época. Tá me irritando esse microfone. Da cultura da época, em relação a isso. Olê, sabe o que você faz? Abaixa o volume para quem está aqui, então, por favor. Ok. Já era conhecido esse sistema de purificar, então, o metal precioso. E o nosso texto, então, diz o seguinte: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Porque naquela época se usava um método diferente. Quando ele fala o crisol seria o cadinho, é para a prata, e o forno, que é quase um sinônimo, seria para o ouro. São pedras diferentes, jeitos diferentes, mas a ideia é a mesma, que para a nossa cultura hoje seria isso. A ideia que ele está dizendo aqui é: assim como você esquenta com fogo
aquele material precioso, assim como esse processo de purificação da prata e do ouro, assim a gente vê o que o Senhor faz conosco. Mas na verdade ele está dizendo que ele prova o nosso coração. Há um processo de Deus de provar-nos, e essa prova de Deus, ela vem de Gênesis a Apocalipse, sendo demonstrada como fogo, e fogo queima, e quando queima, dói. Logo, me parece que o método de Deus de nos purificar é através do fogo das provações, que nem sempre é muito agradável, porém, entretanto, é um método de purificação, de separar algumas coisas. Mas o que eu estou querendo trazer hoje como reflexão, do texto bíblico, que é o seguinte: talvez o sermão de hoje complemente o de domingo passado. Se você não assistiu o de domingo passado, está no nosso YouTube, você pode ter acesso. Mas no início do ano, nós aprendemos no domingo passado que nós precisamos levar Deus em conta em todas as circunstâncias e decisões que tomamos na vida, porque nós não podemos viver como se Deus não existisse, e nós não temos a mínima consciência e entendimento do que acontecerá amanhã no futuro. O futuro não nos pertence, nós não temos o conhecimento do futuro. Logo, nosso planejamento deve sempre levar em conta Deus. Entretanto, nossa vida é feita de decisões. Nós precisamos definir, nós precisamos decidir, nós precisamos planejar. E talvez você já passou nesse ano momentos difíceis de decisão, onde você fica em dúvida: será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Nossa vida é pautada por dúvidas desde a infância. O João vai fazer aniversário daqui 3 meses. Ele já quis o aniversário dele, do Thor, do Homem-Aranha, do que mais? Nem lembro, mas de tudo isso. Você não consegue planejar direito, porque cada desenho que ele assiste, ele quer o aniversário dele com o tema daquele desenho. Porque a gente tem que tomar decisão. Aí tem hora que ele fala: papai, eu quero de todos. Pô, filho, mas você tem que decidir algum. Então, a nossa vida é feita de decisão. E o grande problema das decisões que a gente tem que tomar é uma coisinha chamada angústia. Todo momento de decisão na vida nos gera angústia. Você já percebeu isso? Claro que decisões assim, coisas simples, nem demonstram essa angústia. Mas você quer ver uma decisão séria que a gente toma todos os dias? Ou melhor assim, tem gente que não tem tanta oportunidade. Mas supondo, quem é que gosta de almoçar, jantar em restaurante? Você prefere ir no self-service ou você prefere ir no à la carte? Self-service? Eu prefiro ir no à la carte, sabe por quê? Porque primeiro, o preço já define as minhas escolhas. Então você olha pelo preço primeiro, e aí você já faz um crivo maior. A escolha já diminui. Aí depois você pega ali o que você gosta mais e você pede. É angustiante. Agora, quando você vai naquele restaurante que você paga e come à vontade, rapaz, é uma angústia que você não sabe por onde você começa. Você quer comer tudo, no final você sai falando assim: ai meu Deus, não devia ter comido tudo isso. E sabe por que a gente come mais do que a gente deve? Porque a gente não sabe escolher. Fiquem tranquilos que ele só ficou preso na sala. A gente tem dificuldade de escolher, porque a gente quer tudo. E todas as vezes que a gente escolhe algo, necessariamente, a gente está deixando de escolher algo. Quantas séries existem no Netflix? E cada dia que passa, aumenta mais. Você não vai conseguir assistir tudo que tem no Netflix. Sabia disso? Por mais que você se dedique. Então, cada vez que você escolher um, você está deixando de assistir outro. Cada livro que você opta em ler, você está deixando de ler tantos outros que você poderia ler. As decisões são difíceis e talvez eu e você vamos ter que lidar, talvez não, com certeza a gente vai ter que lidar com algumas decisões que nos trarão angústias, que nos trarão dúvidas, mas que nós precisamos levar Deus em conta. E foi esse o sermão de domingo passado, e a questão é: o que Deus quer? Você já fez essa pergunta? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida?
Diante dessas decisões, então, o que Deus espera? Qual é a decisão correta? Qual é a decisão incorreta? Qual é a melhor decisão a tomar? Qual é a decisão da vontade de Deus? E agora? Rapaz, se eu tomar a decisão errada, para os mais jovens, estou diante de um leque de possibilidades. Eu vou prestar vestibular para qual faculdade? Aí você passa em 2 ou 3 opções. E agora, qual que eu vou escolher? É uma decisão que vai influenciar a sua vida para sempre. Você tem a resposta talvez na ponta da língua. Quer ver? Que a paz de Deus, seja o quê? Vamos, gente, vocês conhecem. Seja o árbitro dos vossos corações. Amém? Então, quando você tiver que tomar uma decisão, se você estiver em paz, agora se o seu coração não estiver em paz, certo? Errado, esse texto não está falando absolutamente nada disso. E eu já quis trazer essa problemática à tona para a gente resolver. Eu não quero decepcionar você. Mas se diante de situações difíceis na sua vida, de decisões, você usou esse critério da paz, que excede todo entendimento para tomar sua decisão, eu ouso lhe dizer que você usou um critério que não é bíblico. Pastor, você acabou comigo. Não acabei, é o que está escrito na Bíblia, não fui eu. Se você abrir em Filipenses capítulo 4, que fala sobre isso, você vai notar umas questões importantes. Ele começa falando sobre uma briga entre 2 mulheres da igreja. Depois ele fala para os auxiliares dele que ficou lá, ajudar essas mulheres a se reconciliarem. E aí depois vem aquele texto que diz o seguinte: não fiquem arrumando confusão, mas alegrem-se no Senhor sempre. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se, né? Apresentem as angústias, aflições, os pedidos diante de Deus, com súplicas, orações e ações de graças, e a paz de Deus seja o árbitro no coração de vocês, para que vocês se relacionem um com o outro em paz, não em contenda e confusão. Então esse texto não pode ser usado no contexto que a gente está utilizando aqui, porque essa questão de paz no coração é um sério problema. Sabe por que é um sério problema? Porque você conhece o contexto também. Enganoso é o coração do homem. Logo, a paz no nosso coração não pode ser um critério, porque o nosso coraçãozinho gosta da coisa mal feita. Entendeu bem? Quer que eu repita para você? Seu coraçãozinho, meu coraçãozinho, gosta da coisa mal feita. Paciência. Pastor, tá maluco? Fala com Jeremias. Ele que disse isso. E mais, ele disse que o coração do homem ele é duro. Por isso, então, eu levantei o problema, mas eu vou ajudar você a identificar um modo de tomar decisões ao longo do ano de 2022 que te conduzam mais próximos da vontade de Deus, mais próximos daquilo que Deus se revelou. Porque quando se trata da vontade de Deus, outra coisa afeta a gente. É como se a gente tivesse que ficar procurando a vontade de Deus, como se ela tivesse escondida em algum lugar, mas na verdade a vontade de Deus é algo muito clara e a gente vai perceber em alguns momentos hoje. Mas aqui então o nosso texto de Provérbios 17 diz que Deus ele prova a nossa vida Deus prova o nosso coração diante da vida, purificando a nossa existência. E tem algo que é importante, o que ele está dizendo aqui, e quando a Bíblia se remete a coração, ele está querendo apontar que o olhar de Deus, quando ele purifica a nossa existência e a nossa vida, ele vai entender a intenção do coração e não, de fato, a decisão que tomamos. Já trago à tona aqui o principal eixo da nossa reflexão. O que importa nas decisões que nós tomamos e o que tem mais profundidade na nossa existência é a intenção do nosso coração, mais do que, de fato, aquilo que nós fazemos. Quando nós
temos uma intenção boa e correta, conectada ao reino e a Deus, com a intenção de fazer o bem, e erramos, é uma coisa. Agora, quando nós também temos uma intenção, às vezes, interesseira, e fazemos o bem, também temos um problema sério, porque às vezes a gente faz a coisa correta, com uma intenção no coração totalmente errada, e isso é o que de fato distingue, que purifica a visão de Deus em relação a isso. Mas eu quero ler com vocês alguns trechos das Escrituras, 2 na verdade, e o primeiro deles ainda está no Antigo Testamento, que é em 2 Crônicas. No segundo livro de Crônicas, o capítulo 6, tem uma promessa, uma fala muito interessante diante de um contexto muito conturbado, onde um rei de Israel, ao invés de buscar ajuda e direção em Deus para resolver um problema, ou seja, ele estava com um problema sério, militar, bélico a ser resolvido. E ele tinha duas opções: ele podia fazer uma aliança com o rei da Síria e resolver o seu problema, que era um caminho político e, na visão humana, muito fácil de resolver, ou ele poderia falar com Deus e ver o que Deus tinha para ele, mas ele sabia que Deus tinha uns caminhos muito complicados, ia ser um negócio de fé, na última hora Deus responde. Você já teve essa experiência? Eu posso até falar com Deus, mas Deus costuma demorar, é uma confusão, Ele me leva até lá, 10 pragas, tira do caminho, de frente o mar, para depois abrir o mar. Gente, vamos construir uma ponte logo, vamos fazer uma negociação aqui com o rei do Egito, e a gente resolve isso daqui de uma vez. A gente tem essa tendência, e aqui era uma opção dessa. O rei, no caso de Israel, faz uma escolha mais fácil. Ao invés dele falar com Deus e tentar resolver em Deus as coisas, ele faz uma conexão política. E no versículo 9 do capítulo 16 tem uma fala muito interessante. Diz assim, que é uma exortação feita ao rei que fez essa escolha. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o seu coração. Olha só, os olhos do Senhor estão em toda a terra, para fortalecer, porque ao olhar ele identifica os corações, e ele fortalece aqueles corações que estão totalmente dedicados a Ele. Porque não importa nos momentos de angústia e nos momentos de decisão na nossa vida, em si a decisão que tomamos, ela é importante, mas ela é uma importância secundária. A importância maior é o desejo, o anseio do nosso coração, é aquilo que está por trás das nossas decisões, porque o coração, ele é aquele que de fato ganha de Deus a atenção e o olhar. A intenção do nosso coração é o que de fato faz com que esse movimento de Deus se alinhe em nossas vidas. Deus nos purifica, Deus nos molda, Ele insere o fogo, e talvez hoje você tenha uma visão diferente sobre provação, porque às vezes a gente acha que a provação e o movimento de purificação de Deus é para nos colocar em xeque. Não é para nos colocar em xeque. Deus esquenta o maçarico, coloca-nos no cadinho, esquenta com a provação, para que na verdade as coisas sejam purificadas, para nós as coisas fiquem mais claras, e aí então a intenção do nosso coração brote, porque as impurezas vão embora, a essência fica. A intenção então do coração é aquilo que de fato deve nortear as nossas decisões. E ainda está muito teórico, e eu vou tentar trazer isso para a prática de alguma forma, e eu finalizo com um texto de 2 Pedro capítulo 1. Vou usar mais uma vez experiências familiares. Nas férias, com um relacionamento intensivo com as crianças em casa, faz você ter bastante experiência, né? O caso é o seguinte: a gente estava esses dias assistindo TV,
E aí, eu sempre digo para eles que no momento da TV, cada dia um escolhe um desenho. Cada dia um escolhe um desenho. E aí, era o dia da Marina. Marina, que desenho você quer assistir? Pai, eu quero assistir Frozen. De novo, filha. De novo, papai. A gente só assistiu 1733 vezes. Tá bom, filha, vamos assistir 1734, não tem problema. Hoje é o seu dia. Nisso o João estava saindo do banho. Então o João saiu do banho e falou: papai, hoje é meu dia de escolher. Eu falei: não, filhinho, hoje é o dia da Marina. O João: papai, eu queria tanto assistir Frozen. A Marina fez assim, ó: papai, eu quero assistir o Menino Esqueleto. A intenção do coração dela é contrariar o negócio. Só que o João já percebeu. Agora o João, ele tem uma intenção no coração de manipulação, porque ele faz justamente ao contrário. A hora que ele não quer, ele fala: ai, que bom que você escolheu, eu queria tanto esse, a Marina. Não, eu quero o outro. Aí ela coloca justamente o que ele queria. Porque o lance das nossas decisões, às vezes, parte desse entendimento. Nós somos manipuladores. Nós decidimos, às vezes, as coisas de maneira não conectada diretamente com o reino, e que no final se conecta. As nossas escolhas, às vezes, em relação à nossa carreira, está mais conectada com o nosso salário futuro do que com o reino. Às vezes, as nossas escolhas de relacionamento está mais conectado com o anseio de grupo, com a aceitação ou com aquilo que eu sempre sonhei, do que com a vontade de Deus. Às vezes, as nossas conexões diárias têm um grande interesse por trás. Às vezes o nosso movimento de fazer o bem é simplesmente pelo status, pela foto, pelo aquilo que vai reverberar em algum lugar. E a gente às vezes faz isso de maneira piedosa, amorosa. Mas na verdade o nosso coração, por tantas vezes, faz apontamentos, traz direções, posições comunitárias que são disfarçadas de bem, mas que na verdade tem um anseio egoísta de que a sua vontade prevaleça acima de todos. E a gente usa argumentos bíblicos para dizer que o outro está errado, e às vezes até está, mas por trás disso há um movimento de manipulação, de mal, de ego, de intolerância. Nós temos várias frases intolerantes dentro do nosso meio. Deus ama o pecador, mas o quê? É verdade isso? Claro que é. Não sei se vocês estão confusos aí. Claro que é uma verdade. Às vezes a gente fala a verdade com a intenção de tirar a gente do nosso meio. Deus ama, mas Deus te ama. Você é pecador? Pecou? Vai pecar amanhã? Mas você não se veste como pecador, né? Está vendo como às vezes a intenção do nosso coração é apontar o do outro para tentar amenizar o nosso? É a gente diminuir o de lá para tentar se aumentar daqui? Não importa. A questão que eu quero dizer para você hoje é que você, nesse ano de 2022, terá inúmeras decisões difíceis para fazer. E nesse momento, o que você precisa entender é que Deus está de olho no seu coração. E se você vai errar, quem aqui vai tomar a decisão errada esse ano? Tamo junto. Tamo junto. Quem aqui vai orar, pedir para Deus mostrar e mesmo assim vai tomar a decisão errada? Tamo junto. Porque a vida é assim. E a questão que a gente tem que lidar aqui, eu não tô aqui dando um coach empresarial para você, porque tem uma coisa interessante. Você vai falar que eu estou mentindo, mas digita no Google: como tomar decisões corretas em 2022. Batata, você vai ver um monte. Eu me impressionei, eu não achei que eu fosse achar tanto. 8 dicas para você tomar a decisão correta, 8 dicas para você saber se você tomou a decisão correta, 5 dicas para você fazer não sei o que, 3 orações para você acertar na hora das decisões. Cara, é impressionante. Se você seguir aquilo lá, você não vai errar. E é cada coisa absurda. Sabe por quê? O mais absurdo de tudo é que, para que nós tivéssemos vou
vou fazer isso aqui, vou voltar aqui, um negócio interessante. Aí a gente pode partir para o outro lado. Deus me dá um sinal. Quem aqui já pediu sinal para Deus? Deus deu? Deu? E deu certo? É? Porque às vezes a gente pede sinal para Deus, Deus dá e dá errado. Você já aconteceu isso aí também ou não? Você já viu isso aí? Deus deu o sinal, Deus deu o sinal, você vai lá, agora Deus deu o sinal, você vai lá e faz dar errado. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que a experiência religiosa e pessoal de cada um, ela é ruim, boa, certa, errada, eu não estou lidando com isso. E aí a gente usa alguns textos bíblicos para dizer que pedir um sinal diante de situações difíceis é bom. Como por exemplo, a gente pega lá em Juízes e a gente vai estudar a história dele de Gideão. Se lembra da história de Gideão? Deus chega para Gideão e fala: Gideão, faça isso. Batata. Claramente, Deus falou com ele. A Bíblia é enfática em dizer: Deus disse. Se Deus disser alguma coisa para você, o que você faz? Você obedece. Ponto e acabou. Beleza? Gideão fala o seguinte: ah, Deus, será que eu sou um cara suficientemente bom para fazer isso? Vou fazer o seguinte, me dá um sinal. Eu vou pegar um novelo de lã, vou colocar aqui no meio da terra. Eu quero que molhe todo o novelo e a terra fica seca. Aí Deus faz isso, tudo fica molhado e a terra em volta fica seca. Aí ele fala: mas não é o suficiente, agora eu pego um outro novelo, eu quero o contrário. Molha toda a terra em volta e o novelo fica seco. Deus pega, faz tudo o negócio e deixa seco. Aí você vai olhar para mim e falar: tá vendo? A gente tem que pedir um sinal para Deus. Eu falo: tá vendo? Você leu errado. Porque eu vou falar assim para você: Deus falou. Entendeu? Ele não teve fé o suficiente, pediu uma prova. Se ele não tivesse pedido confirmação nenhuma, só tivesse obedecido a Deus, tinha dado certo? Tinha. Deus já falou, para que você vai pedir prova? Você está com medo? Medo você vai ter e tem que ter. A gente tem que tomar as decisões na perspectiva de obedecer a Deus. Ponto. Tá, então, eu vou para uma parte até um pouco mais prática e ainda nas escrituras, que talvez abra a sua mente em 2 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, desculpa, capítulo 1. Porque é muito interessante quando a gente lida com essas questões práticas. Deus, ele não precisa ser provado. Quem precisa ser provado somos nós. A aprovação, ela é para nós, não é para Deus. Deus dá um sinal, prova que o Senhor está fazendo a verdade, prova que isso daí... Irmão, relaxa, calma, você vai errar. Às vezes, você vai acertar, bênção. Mas me parece que tem um texto bíblico, e eu não sei se ele é bem assim mesmo. Pode ser que eu esteja errado, que diz assim, ó: Deus age em todas as coisas, por meio de todas as coisas, todas as coisas cooperam. Não, Dona Elô, não é possível. A senhora também leu isso aí? Todas as coisas cooperam, inclusive o seu erro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele tem esse talento, esse dom de transformar o mal em bem. Vamos lá. 1 Pedro diz o seguinte. Versículo com uma eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai se estender, mas eu vou ler o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está dizendo: bendito seja o Deus e Pai, está dando um monte de louvor. Ele fala: ó, a vida vai ser boa, glória a Deus, coisa boa, muito embora, entretanto, por enquanto, nessa vida, vocês serão angustiados, entristecidos, por conta da provação, no caso aqui da perseguição. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Até aqui por enquanto. Ele diz então que aqueles cristãos seriam provados por Deus, passariam por um momento de provação,
assim como o fogo refina o ouro, muito próximo daquilo que a gente estava conversando. E ele então vai dizer que tudo isso, em algum momento, vai redundar para a glória de Deus, e o lance maior é que Deus é glorificado quando essa purificação faz com que a nossa fé aumente, seja mais perfeita, seja mais coerente, seja mais correta. Logo, as decisões que tomamos devem ser decisões pautadas pela fé. Um elemento importante, fé. A única não, mas talvez como é que fala? A maneira de se definir fé mais correta está em Hebreus de fato. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Por quê? Fé necessariamente tem a ver com algo escuro. Quem é o pai da fé? Abraão. Por que Abraão foi um homem de fé? Desde o começo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Para onde? Não te mete nisso e obedece. Ele vai. Lá no meio, 80 e tantos anos, velhinho. Abraão, tu vai ter um filho. Tá maluco? Tu vai ter um filho. Vamos continuar os trabalhos então, até a gente conseguir. Abraão é o pai da fé. Ele sempre andou no escuro. Só que o ato máximo de Deus de fé qual que é? Sabe aquele filho que eu falei que você ia dar? Pega, leva no monte, sacrifica para mim, sem hesitar. Já mandou eu sair, falou que eu ia ter filho, eu tive, só vou obedecer a Deus. Pega o filho, onde a gente vai? Fica em paz, a gente vai fazer um sacrifício. Papai, quem é o sacrifício? Abraão, ou Isaac. Relaxa. Vê? Tá. Isso é fé. Se Deus não tivesse colocado o cordeiro, o que teria acontecido? Ele tinha matado. Mas ele sabia que crer é acreditar mesmo quando o milagre não acontece. Eu quero dizer para você que as decisões da sua vida nesse ano devem ser pautadas pela fé. Pare de ficar pedindo prova para Deus. Pare de ficar pedindo sinal para Deus. Obedeça o que Ele está te falando. Pastor, Ele não está me falando nada. Então você tem que começar a se relacionar mais com Ele, porque Ele está falando com você o tempo todo. Você só não está ouvindo. Você só não está ouvindo. Deus está agindo. Deus está se movimentando. Deus está se mexendo em absolutamente todas as coisas. Abra o olho. Continua aqui o livro de Pedro. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Opa, entrou um outro elemento importante. Amor. Mesmo não tendo visto, conhecido Jesus de fato, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação das suas almas. Ele traz à tona então um elemento importante que é o amor a Jesus Cristo, aquele que a gente não viu, que é o cerne da nossa fé que se desenvolve. E aqui ele trata uma questão de salvação, não é tão essencial para esse texto, então vou deixar para lá, porque salvação não tem a ver com o futuro, salvação tem a ver com o agora. Paulo em Colossenses diz que nós já ressuscitamos, já fomos salvos, já estamos vivendo como salvos. Eu quero só pontuar a partir do versículo 13, que ele continua agora de maneira prática essa ideia. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como o santo é aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aqui eu encerro o sermão com uma colocação. Você quer saber como tomar decisões nesse ano de 2022? Olhe para a cruz e para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o futuro você não sabe o que vai acontecer. Você não tem a mínima ideia. Você tem certeza que é a decisão correta? Não. Sabe quando você vai ter certeza de alguma decisão que você tomar? Nunca. Mas deu certo. Mas você não sabe se foi Deus que deu o jeito. A gente não sabe do futuro. Mas a gente sabe da fé que Jesus falou para a gente ter. Ajam, vivam, façam as escolhas pautadas em Jesus e naquilo que Ele nos ensinou. Façam e vivam pautados no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi revelado agora há tempos para nós. Outrora, eles falaram por meio de profecia, dos profetas, por sinais, maravilhas, Deus aparecia, a sarça ficou ardente, mas agora Ele nos falou e continua falando por meio de Jesus Cristo. Ele é a resposta das decisões da sua vida nesse ano. Paute-se naquilo que Jesus viveu e naquilo que Ele pediu para que você vivesse. Uma vida pautada no seu amor a Deus e no seu amor ao próximo. Se você tiver que errar e usar um critério para as suas decisões, use o critério do amor em Jesus Cristo. Use o critério da graça. Você não sabe que decisão tomar. Não haja pela lei, haja pela graça. Ame o teu próximo. Se você estiver em situações difíceis em relação ao seu próximo, como agir, como fazer, como se relacionar, use a graça, o critério do amor. Ponto. Se você errar, você vai errar pela graça e ter amado demais. Não use pela lei nos seus relacionamentos pessoais. Se você está diante de questões profissionais, pessoais, use o critério de Jesus. O seu primeiro olhar, o seu primeiro interesse é o reino e a justiça, porque todo o resto lhe será acrescentado no momento correto. Se você está querendo se envolver com algo esse ano, se envolva com a gente. Se envolva com a comunidade local, se envolva com o Evangelho, se envolva com Cristo Jesus, se envolva com aquilo que Cristo está fazendo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. Se você não sabe o que você faz na vida, vai viver como Jesus, vai pregar o Evangelho, vai se envolver com a comunidade local, vai amar o teu próximo, vai fazer alguma coisa, irmão. Eu ouvi um sermão para pregar isso aqui que eu fiquei chateado. Não vou falar nomes. Pelo amor de Deus, vai estudar uma coisa, se você quiser fazer uma coisa de bom. Vai ler, vai ouvir sermão e usar a Bíblia, porque ele pega justamente o texto que eu comecei e essa é a ilustração que eu termino. O nome é decisões. Irmãos, você quer tomar as decisões corretas no ano de 2022 ou na vida? Use o critério da paz. A hora que ele falou isso eu já me arrepiei da sola do pé. E a fala dele é o seguinte: fala com Deus. Se Deus falar com você, você faz. Se Ele falar para você não fazer, você não faz. Se Ele não falar nada, você não faz nada. Irmãos, eu juro que se eu tivesse que usar esse critério, eu não ia fazer nada na minha vida, porque eu nunca ouvi Deus chegar na minha porta, bater, mandar um WhatsApp e falar comigo. Você já ouviu Deus falando com você? Sim ou não? Às vezes Ele fala, tá? Eu não estou falando que não pode. Eu já tive experiência de Deus falar comigo. Mas é o extraordinário. O ordinário, sabe o que é? Vida. Você só toma uma decisão quando Deus fala com você, ou você toma uma decisão todo dia? Não tem essa. A gente não pode ficar inerte, a gente não pode ficar parado. Quando a gente fica em cima do muro, a gente já tomou a decisão.
E aí eu vou te dizer uma coisa, se tem uma decisão que é errada, é ficar em cima do muro. Não fique em cima do muro. Decida. Decida. Toma uma decisão. E a decisão é sempre essa. Ame a Deus acima de todas as coisas. O texto aqui fala sobre alguns critérios interessantes. Ele vai dizer que a gente deve se livrar da intenção de coração e da consciência da vida, da cegueira que outrora nós estávamos, daquela vida pervertida e impura, mas a gente deve tomar uma atitude agora sempre pautada na nova vida em Cristo Jesus, que está conectado com a santidade, que está conectada com o amor, que está conectado com a fé, e que isso redunda em glória a Deus, porque está conectado em Jesus na cruz do Calvário. Por isso, eu encerro com uma falinha de Jesus. Quer tomar as decisões corretas da vida? Teve um sujeito que precisou tomar uma decisão, e eu acho que eu usei domingo passado ou retrasado esse ponto de novo. Quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, vem e me segue. Você lembra dessa historinha? Ele tinha que tomar uma decisão, né? Ou ele vendia tudo e dava aos pobres e seguia Jesus, ou não. O que ele optou? Vai lá, Jesus, eu vou ficar com os meus bens. E aí isso reflete para nós de outra forma. Você quer tomar as decisões corretas na vida? No ano 2022? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga Jesus, estamos juntos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque Deus está nos provando. Mas a provação é um movimento de purificação. E se você se encontra no movimento de provação, de purificação, seja grato, seja alegre. Porque Tiago diz, seja motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas provações. Porque esse movimento de purificação fará com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E que assim seja para o ano de 2022, para a sua vida e para a minha vida. Quer ter sabedoria? Siga Jesus. Tome decisões. Não fique inerte. Amém? Bênção pura? Feche os olhos, eu quero orar com vocês. E depois eu tenho um recado importante. Peço que vocês fiquem atentos. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu tens sido muito bom com a gente. Agradeço de coração porque cada dia o Senhor tem demonstrado a sua presença. O Senhor tem demonstrado que, de fato, tudo aquilo que está escrito na Tua palavra é real, é verdadeiro, é digno da nossa confiança. Por isso que Tu nos abençoes e nos dê a clareza de entendermos que Jesus é a resposta para os anseios da nossa vida. Que Tu nos dê, Senhor, a coragem de seguirmos a palavra que nós conhecemos. E que assim, tudo isso reverbere em graça àqueles que estão ao nosso redor. A evangelho, a amor, a acolhimento àqueles que estão ao nosso redor. Mas que principalmente, Deus o Pai seja glorificado através das nossas vidas. É o nosso desejo. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Bênção pura. Eu falei